Olá! O nosso post de hoje é chamado Mãos Firmes, Coração Gentil. Senta que lá vem a história. O primeiro chefe da Lila, o Alex, ocupava uma posição significativa na empresa quando ela começou a trabalhar lá há 5 anos atrás. Embora ele parecesse confiante e tivesse autoridade como gerente, seu estilo de liderança escondia um lado mais sombrio, marcado por desonestidade e interesse próprio. Numa manhã, as tensões aumentaram durante uma reunião de equipe devido a prazos apertados e uma carga de trabalho crescente. Lila trabalhava como coordenadora de projetos na época. Ela falou timidamente: Alex, eu estou bem preocupada com os prazos irreais para o novo projeto. Isso está colocando muita pressão na equipe. O sorriso de Alex nem chegou aos seus olhos quando ele já descartou as preocupações da Lila com desdenho. Lila, precisamos romper limites para nos mantermos à frente nesse mercado competitivo. Eu espero que todos se esforcem e entreguem no prazo, ele respondeu prontamente, encerrando a conversa com um tom um pouco agressivo. A equipe trocou olhares desconfortáveis, mas concordaram, temendo represálias por questionar as diretrizes de Alex. Conforme a semana avançava, os níveis de estresse aumentavam e a moral caía à medida que os funcionários lutavam para atender às expectativas impossíveis do Alex. Numa reunião individual com Pedro, colega de Lila, Alex fez ameaças implícitas sobre avaliações de desempenho e promoções. Olha, Pedro, eu notei alguns atrasos no seu trabalho. Você precisa priorizar esse projeto se quiser avançar nessa empresa. Ele comentou, com suas palavras carregando uma sutil intimidação. Pedro saiu da reunião arrasado, se sentindo desmoralizado e sobrecarregado, questionando suas próprias habilidades apesar de seu desempenho exemplar. As táticas manipuladoras de Alex plantaram sementes de dúvida e medo entre os membros da equipe. O forte vínculo e a confiança dentro da equipe estavam gradualmente se desfazendo. Quando confrontado pelos funcionários sobre equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e preocupações com esgotamento, Alex ignorou a todos, enfatizando resultados em detrimento do bem-estar. Olha, estamos aqui para cumprir metas e não para ficar mimando um ao outro. Aqueles que não conseguem acompanhar talvez precisem reconsiderar seu lugar aqui, ele disse friamente, sem se importar com as preocupações da equipe. Seu time, antes vibrante e motivado antes da chegada de Alex, agora operava num clima de medo, onde a produtividade vinha à custa do bem-estar mental e emocional. O estilo de liderança não autêntico de Alex priorizava ganhos pessoais em detrimento de uma preocupação genuína com o bem-estar de sua equipe. O foco de curto prazo de Alex em resultados a qualquer custo, a falta de sinceridade, transparência e comprometimento verdadeiro com o crescimento e sucesso da sua equipe criaram uma cultura tóxica de medo e ressentimento, levando a uma falta de confiança e respeito entre os membros da equipe. Vamos falar sobre isso? Me conta, você gostaria de ter um chefe assim como Alex? Seu estilo de liderança pode não parecer especialmente atraente, não é? No entanto, se você perguntasse a ele se ele se considerava um líder autêntico, provavelmente responderia bem confiante, claro que sim. Seu foco principal está em alcançar resultados e ele realmente obteve sucessos de curto prazo, mas a que custo? Hoje vamos falar sobre liderança autêntica. Demonstrar o seu verdadeiro eu no trabalho, especialmente em cargos de liderança, pode trazer resultados positivos, mas também negativos com base em vários fatores. Por exemplo, em alguns lugares de trabalho, ser muito aberto sobre assuntos pessoais pode confundir limites profissionais e causar desconforto. Colegas podem interpretar a sua autenticidade como falta de profissionalismo, especialmente se envolve expressões mais emocionais, uma percepção muitas vezes tendenciosa contra as mulheres, por serem consideradas emocionais demais.
Em ambientes de trabalhos competitivos, por exemplo, as pessoas podem sentir pressão para se conformar a expectativas ou comportamentos específicos para progredir em suas carreiras, criando um conflito com a expressão do seu verdadeiro eu. Eu me lembro dos meus primeiros dias de carreira nos Estados Unidos, quando ingressei em uma equipe composta principalmente por americanos brancos, que desfrutavam de happy hours frequentes, cheios de piadas e bebidas. Enquanto eu tentava participar para me conectar com meus colegas, havia uma expectativa implícita de participar de bebedeiras pesadas e rir de piadas que muitas vezes tinham como alvo as mulheres. Isso criou um conflito dentro de mim mesma, uma coisa entre eu quero me integrar e eu não posso ser eu mesma nesse ambiente que não respeita as mulheres. Líderes autênticos estabelecem relacionamentos de longo prazo e significativos e têm a disciplina necessária para obter resultados. Os líderes autênticos se conhecem a si mesmos. Aqui vou deixar algumas dicas e exemplos da minha própria experiência como líder, mas também como seguidora de bons líderes, destacando as 4 áreas principais que eu considero constituir uma liderança autêntica. Espero que possam servir como inspiração ou simplesmente a confirmação de que você está no caminho para desenvolver sua liderança autêntica. Então vamos lá. O primeiro tópico se chama autoconhecimento. Precisamos dedicar tempo e esforço para nos conhecermos. Conhecer nossos valores, nossas paixões, nossas crenças, nossos interesses. O autoconhecimento lança as bases para a liderança autêntica, promovendo honestidade, empatia, adaptabilidade e melhoria contínua. Todas qualidades essenciais para uma liderança eficaz nos ambientes de trabalho dinâmicos e diversos de hoje em dia. Autoconhecimento não é algo que fazemos de um dia só e acabou. Não, conhecer a nós mesmas é um exercício diário. Quando fiz a transição para trabalhar no mundo corporativo nos Estados Unidos, recebi feedback sobre ser excessivamente apaixonada e muito empolgada. Inicialmente, eu vi isso como uma característica positiva, pois acredito muito em expressar entusiasmo pelas coisas que me importam. No entanto, não demorou muito para perceber que esse feedback tinha um tom negativo. Foi necessário uma profunda introspecção e coleta de feedback específico de outras pessoas para entender que a minha paixão e empolgação às vezes parecia dominadora, especialmente quando eu interrompi os outros para expressar a minha opinião. No Brasil, a gente sabe muito bem que esse tipo de interação é aceitável. Quem já não lutou com uma amiga para conseguir terminar uma história sem interrupção? Mas aqui nos Estados Unidos, interromper o outro é percebido como falta de respeito e falta de atenção sobre o que o outro está falando. Essa coisa que eu percebi foi um ponto de virada para mim. Embora eu continue a demonstrar paixão autenticamente, agora eu exercito uma consciência extra e me abstenho de intervir até que a outra pessoa termine de falar. O segundo ponto é a paixão pelo propósito. Líderes autênticos não apenas falam, eles agem com estilo. Eles compartilham sua visão com paixão, despertando entusiasmo e excelência em suas equipes. Você pode ver a dedicação deles na forma como enfrentam desafios, como eles aproveitam oportunidades de crescimento e se mantêm fiéis aos objetivos gerais, inspirando propósito e motivação em todos ao redor. Na minha carreira em Customer Experience, eu sou uma grande defensora de que funcionários felizes geram clientes felizes. Então, minha missão? Criar um ambiente de trabalho excepcional, especialmente para os nossos heróis que trabalham no mundo dos terceirizados. Cada passo que dou é um passo em direção a esse estilo de liderança orientado por propósitos. Afinal, um toque de propósito torna cada dia de trabalho mais encantador.
Além do autoconhecimento e da paixão pelo propósito, o terceiro ponto é praticar valores consistentemente. Meus valores pessoais no ambiente de trabalho, resumidamente, são: eu gosto de construir relacionamentos sólidos, eu gosto de promover uma cultura de trabalho positiva e eu busco sempre resultados significativos que tenham um impacto no negócio. Se você já cruzou meu caminho, espero que tenha visto esses valores sendo demonstrados. Mas nem sempre eu acerto. Porque, como líder, às vezes precisamos tomar decisões difíceis que podem entrar em conflito com nossos próprios valores. Por exemplo, uma vez eu tive que demitir 12 pessoas em um único dia. Para alguém que se dedica a criar um ambiente onde as pessoas possam crescer e se desenvolver, cortar os sonhos dessas 12 pessoas definitivamente não estava alinhado com os meus valores. No entanto, foi a decisão correta para o negócio naquela época e eu estava comprometida em alcançar os resultados. Confesso que foi um dia muito difícil para mim e ainda me arrepio só de pensar naquele dia. E, finalmente, o último ponto que para mim ajuda a gente a pensar sobre uma liderança autêntica é liderar com mãos firmes e um coração gentil. Liderar com firmeza significa ser decisiva, assertiva e confiante em nossas decisões de liderança. No entanto, isso deve ser equilibrado com compaixão, empatia e compreensão em relação aos outros, o que faz o que eu digo um coração gentil. Podemos demonstrar força e assertividade quando necessário, e não só podemos, como devemos, ao mesmo tempo em que somos amáveis, cuidadosas e atenciosas em nossa abordagem da liderança. Em uma equipe anterior, onde frequentemente eu estava cercada por colegas homens, eu recebia frequentemente feedback de que eu era muito gentil com as pessoas. No entanto, acredito que eles confundiam a minha gentileza com a falta de grosseria, algo que nunca demonstrei em relação a colegas de trabalho ou aqueles em posições inferiores. Apesar de enfrentar situações em que precisei pedir desculpa em nome de outras pessoas devido à grosseria de alguém, causando desconforto, eu tenho orgulho da minha gentileza, pois isso me rendeu e rende até hoje muito respeito, lealdade, dedicação, integridade e, principalmente, amizades valiosas. Um estilo de liderança autêntica, para mim, combina mãos firmes, usando tomadas de decisões baseadas em dados e com foco implacável em alcançar resultados mensuráveis. E um coração gentil, uma líder que capacita seus funcionários, que é empatética, acessível e promove um ambiente colaborativo onde a voz de todos é importante. Uma líder cujas ações falam muito sobre seu compromisso, tanto com a excelência profissional quanto com o bem-estar dos funcionários. Como seria o mundo ideal? 1. Quando tivermos coragem de falar quando vemos um líder não autêntico, aquele que não faz o que diz. 2. Somos genuínas e transparentes com nossos colegas, equipes e gerentes, o que nos ajudará a construir confiança e ter um ambiente onde todos prosperam. 3. Conhecemos nossos ambientes de trabalho, entendemos a cultura organizacional, as normas e expectativas em relação à autenticidade e somos capazes de avaliar se isso está ou não alinhado com o nosso próprio eu autêntico. E 4, quando estimulamos a autenticidade nos outros, dando o exemplo, modelando o comportamento respeitoso e transparente. E deixo aqui com vocês uma frase da querida Maya Angelou, para vocês pensarem e refletirem sobre ela. Eu amo essa frase, sempre penso nela, que é: descobri que as pessoas esquecerão o que você disse. As pessoas esquecerão o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Bora dar o primeiro passo?
Abrace a autenticidade na liderança. Lidere com integridade, empatia e propósito. Inspire os outros sendo fiel a si mesma e aos seus valores. Juntas, vamos criar ambientes onde todos possam prosperar e ter sucesso. E deixo aqui uma dica final, que é o livro muito bom da Brené Brown, chamado Dare to Lead, onde ela enfatiza a importância de abraçar a vulnerabilidade, a coragem e a empatia na liderança. Isso encoraja os líderes a cultivar confiança, promover conexões e liderar com autenticidade para criar equipes resilientes e de alto desempenho. Vejo vocês no próximo post. Fiquem bem!